Mais uma vez, bom dia. E de facto, um dia especial. E se há um dia que nós podemos dizer que é um dia bom, é este dia. Porque que alegria é a alegria de lembrarmos aquele dia que podia ser apenas mais um dia doloroso, não é? Eu tenho certeza que as mulheres, quando levantaram-se naquela manhã para ir ao sepulcro, não foram com alegria. E que se no caminho alguém passou por elas e deu-lhes bom dia, a resposta delas não foi um bom dia. Talvez tenha sido bastante alentejano a resposta delas. Ah, que bom o quê? O que há de bom? Não há nada de bom. Exatamente porque o seu Senhor, o seu Mestre, havia morrido. Aquele em quem eles houveram colocado a esperança, que apenas uma semana antes havia entrado em Jerusalém, sentado em um burrico, e as pessoas todas a celebrarem a chegada do Rei. Agora estava morto. E já faziam 3 dias. Portanto, a esperança de que talvez, quem sabe, alguém pudera vir e ressuscitá-lo, ou ele pudesse ressuscitar, também já havia morrido, porque depois de 3 dias o corpo já está em decomposição. E, portanto, já não há mais esperança. Mas eu quero voltar ainda mais no tempo. Na semana passada falamos sobre a encarnação de Jesus, porque estamos a estudar o Evangelho de Lucas e, obviamente, como os irmãos deviam esperar, hoje fazemos uma pausa. Uma pausa para celebrar a Páscoa. Mas esta pausa não deixa de estar ligada àquilo que estudamos na semana passada, porque na semana passada falamos sobre o Jesus encarnado, o Deus feito homem e o que isto significa para nós. E hoje começamos então e fazemos um estudo específico sobre o tema da Páscoa. Mas não podíamos começar sem refletir também sobre o porquê Jesus encarnou. E eu não sei se já está a mensagem no... Porque hoje, como vamos ler muitos textos, eu quero que os irmãos, de facto, possam acompanhar. E porquê Jesus encarnou? Jesus encarnou porque o nosso pecado multiplicava-se. O nosso pecado multiplicava-se, como vemos em Romanos, capítulo 3, do verso 9 ao verso 18, que diz assim, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E aqui faço uma pausa. Porque a verdade é que os irmãos percebam. Paulo, quando diz isso, ele não diz que não há pessoas que busquem um Deus. Ou que busquem o seu próprio Deus. Paulo sabe que existem muitas pessoas religiosas. E, portanto, Paulo, quando diz que não há um que busque a Deus, quando a palavra de Deus diz que não há um que busque a Deus, e o que Paulo está a fazer é a citar o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento em alguns sítios diferentes, não é? Porque foi isso que aconteceu no tempo de Noé. Não havia quem buscasse a Deus. Foi o que aconteceu também com Moisés. E nós vamos ler hoje um bocadinho sobre isso também. Mas a verdade é que as pessoas buscavam os seus próprios deuses, seus próprios interesses. Buscavam um Deus que pudesse lhes satisfazer. Mas não buscavam a Deus. E por isso a palavra de Deus diz que não há quem busque a Deus. Verso 12. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto.
Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Parece que Paulo está a ler o jornal de hoje. Que tempo vivemos de desonra, de derramar sangue, de apontar dedos, de procurar culpados. E quão poucos são os que de facto buscam soluções e ajudar as pessoas e buscar maneira de resolver os problemas que existem, que de facto não são poucos. 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E depois o verso 23, muito conhecido de todos os irmãos, com toda a certeza, que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus encarnou porque o nosso pecado multiplicava-se, amontoava-se. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. A Páscoa do Cordeiro, a Páscoa que Jesus celebrou, era a festa dos pães sem fermento. Lembram-se disto? A festa dos pães asmos. Dos pães sem fermento. E aqui Paulo faz um paralelo. E se os irmãos lerem no capítulo 5 os versos anteriores, vão ver aquilo que Paulo está a dizer. Havia pecado no meio da igreja de Corinto. E não era um pecado pequeno, não era um pecado simples, não era um pecado escondido, muito pelo contrário. E era um pecado que todos, mesmo ao saberem dele, ninguém dizia nada. E Paulo então compara a dizer que nós devemos celebrar a verdadeira Páscoa, a verdadeira festa do pão sem fermento, porque de facto Cristo já morreu. E portanto devemos eliminar do nosso meio todo o fermento, o velho fermento, porque agora podemos viver sem o fermento da maldade e da malícia, mas sim com sinceridade e verdade. 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9. Porque se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há muitas pessoas que, ao talvez ouvirem o começo desta pregação, vão dizer: mas pastor, nem todos são tão maus assim. Há pessoas que têm qualquer coisa de boas, há pessoas inclusive que são espetaculares e que há tão pouquinho de mal nelas que na verdade nem chega a ser mal. Pronto, claro, a pessoa não é perfeita, não é? Ninguém é perfeito, mas pronto, não é também, olha, se for comparar com outros. Essas pessoas não são más, assim como o pastor está a dizer. Mas a verdade é que a própria palavra de Deus nos diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E por que é que diz que enganamos a nós mesmos? Porque enganar a Deus é impossível. Porque Deus sonda e conhece o nosso coração e sabe toda a nossa vida. De maneira que é impossível enganarmos a Deus. Nós podemos tentar enganar uns aos outros. Podemos tentar viver uma vida a qual, de facto, fingir que vivemos uma vida a qual, de facto, não vivemos. E podemos até enganar uns aos outros cá na igreja.
Mas a verdade é que quando chegarmos diante de Deus, no último dia, dele não poderemos fugir. E dele nada haveremos de esconder. De maneira que o que ele dirá a nós será: só enganaste a ti mesmo. Eu lembro-me que logo que converti e comecei a ir à igreja, uma vez tive uma conversa com a minha mãe. E ela disse-me: Marcos, filho, eu preciso lhe dizer uma coisa. Estás a acreditar muito nessas pessoas. Estás a crer demais nessas pessoas. Essas pessoas também erram, também pecam. E a maneira como estás a crer, eu percebo que vais magoar-te a si mesmo. Tens de ter cuidado. Essas pessoas também mentem, também enganam, também são imperfeitas. E a minha resposta da minha mãe foi: a verdade. Eu sei disto. E não é por isso que eu confio nelas. E não é por isso que eu ajo da maneira que eu tenho agido com elas. Mas eu o faço porque eu creio num Deus que é poderoso para transformar vidas. E que é poderoso para perdoar pecados. E que é poderoso para agir nessas pessoas de tal maneira que Ele, ao agir nessas pessoas, elas escolham não fazer mal a mim. E ainda que essas pessoas façam mal a mim por alguma razão, eu sei que o meu Deus é poderoso e Ele então protegerá a mim e o meu coração de tal maneira que isto não vai ser nada. Eu vou sofrer? É possível que sim. Mas eu sei em quem eu creio. E eu ajo com essas pessoas desta maneira por conta de Deus e de Jesus, não por elas. Isto porque também espero que Jesus não haja e Deus, o Pai, não haja comigo por quem eu sou, mas por Jesus e quem Jesus é em mim. Jesus encarnou porque os sacrifícios já não eram suficientes para aplacar a ira de Deus contra o pecado. Deus é um Deus santo e um Deus justo. E por conta da sua santidade e da sua justiça, Ele não pode conviver com o pecado. Mas Ele não apenas afasta-se do pecado como alguém que é santo e, portanto, separado e justo e, portanto, não pode conviver com este mal. Mas não apenas isso, Ele enche-se mesmo de ira contra o pecado. Isaías, capítulo 1, verso 11 ao 15, diz: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Ora, mas foi o próprio Senhor que estabeleceu estas coisas. E estas coisas, esses sacrifícios, foram estabelecidos exatamente com o objetivo de cobrir os pecados do povo. Mas o pecado já era tanto, a coisa já estava tão má, que Deus mesmo que estabeleceu estes sacrifícios também disse que já estou farto dos vossos holocaustos. E todos nós já passamos por isso, não é? Quer ver como os irmãos talvez possam pensar: mas como é que pode Deus ter ficado farto ou dizer: olha, não, mas não é assim, isto não é justo? Quer ver? Sabe aquela pessoa que nos faz mal uma vez e nós, depois a pessoa vem até nós e diz: epá, olha, Luís, desculpa-me mesmo, olha, não foi por mal, pronto, olha, foi sem querer, eu não sabia que ia magoar-te tanto. Sabe, irmã Marialice, não, me perdoe. E nós, o que dizemos? De bom coração, não é? Se o Espírito Santo estiver em nós, dizemos o quê? Está bem, olha, ok, eu perdoo. E passado um tempo, essa pessoa novamente faz-nos a mesma coisa. E a pessoa vem até nós a dizer: olha, pá, desculpe,
sabe como é a carne, pronto, acabei sem querer, não era mesmo minha vontade, mas olha, escorreguei. E nós respiramos fundo e dizemos, pronto, Jesus disse que temos que perdoar 70 vezes 7, ok, está bem, eu perdoo. Só que isto acontece uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima. Chega um dia, e os irmãos me desculpem, que a pessoa vai chegar até nós e dizer, olha, desculpe-me. Desculpe-me lá o quê? Não é? Bem português também. Nós portugueses também somos bastante assim, não é? Mas desculpe o quê? Estou farto de si. Estou farto da maneira como está a agir e dos vossos pedidos de desculpa, que são vazios. Verso 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pesardes nos meus átrios? Não continueis a oferecer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Porque os sacrifícios que o povo fazia eram sacrifícios vãos. Não eram verdadeiros, não eram de coração. Não eram sacrifícios de alguém que de facto se aproxima de Deus arrependido, a reconhecer, eu sou um pecador miserável e preciso do perdão do Senhor e por isso trago este sacrifício. Mas era apenas para cumprir, não é? É aquela equipa que já sabe que está eliminada do campeonato, mas precisa continuar a jogar, não é? Vai só cumprir o jogo. Olha, temos que ir lá jogar. Já nem os adeptos vão mais ver o jogo, porque pronto, vocês já sabem que perdeu, já não faz diferença. O cálice da ira de Deus não apenas encheu-se, mas transbordou. Porque a justiça de Deus contra o pecado precisava ser satisfeita. Jeremias, no capítulo 7, do verso 16 a 20. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. A ira de Deus arderá e não se apagará. Capítulo 23, versos 19 e 20. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um redemoinho tempesteou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que Ele execute e cumpra os desígnios do seu coração nos últimos dias. Entendereis isso claramente. O cálice da ira de Deus transbordou. Deus estava farto. Êxodo 32.
Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Talvez os irmãos nunca tenham atentado para este texto. Chega um ponto que Deus, mesmo depois de livrar o povo do Egito, de levar o povo no deserto, de prover para aquele povo durante tanto tempo, Deus farta-se da idolatria do povo. De tal maneira que vira-se para Moisés e diz: Moisés, vamos fazer assim. Deixe-me, por um instante, e eu acenderei a minha ira e consumirei este povinho. E fez a ele a mesma proposta que fez a Abraão. Mas de ti eu farei uma grande nação. É por isso que Jesus encarnou. Mas, ok, Jesus encarnou porque a ira de Deus já estava pronta. Então, o que nós imaginamos? Que Jesus, então, seria, se calhar, um grande guerreiro que viria exatamente para arrancar a cabeça a todos os que são idólatras, a todos os que esqueceram-se de Deus, a expulsar o domínio e o poder romano. E nós já falamos aqui sobre isso, não foi? Na semana passada, aqueles que por acaso não assistiram, não ouviram, está lá na internet, podem assistir. Mas Deus tem um plano ainda maior. Como temos falado semana após semana, Deus não apenas ouve nossas orações, mas faz ainda mais do que aquilo que o pedimos. E, portanto, o cálice da ira de Deus transbordou e o povo clamava por misericórdia a Deus. Deus não apenas poupa o povo, mas envia o seu Filho. Para quê? E hoje celebramos a Páscoa de Jesus. Mas por que Jesus, então, haveria de morrer? Outro texto bastante conhecido por todos nós, Isaías, capítulo 53, do verso 4 ao verso 12. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Jesus, quando ora no Getsêmani a dizer: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. O cálice a que Jesus refere-se ao cálice da ira de Deus. Porque a ira de Deus já estava inflamada de tal maneira, porque o pecado já havia multiplicado de tal forma, que Deus poderia muito bem fazer como fez no tempo de Noé. Ou como propôs a Moisés, destruir a todos. Estou farto, eu vou destruir a todos e acabou-se. É o que a justiça de Deus clamava a Ele. Verso 7, Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões de meu povo, foi Ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com ricos esteve na sua morte,
posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. E aqui talvez um dos versos mais difíceis de lermos e percebermos. Verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. João capítulo 1, verso 29, relata que João Batista, aquele que nós temos estudado até aqui no Evangelho de Lucas, gritava a dizer, João capítulo 1, verso 29, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus encarnou e viveu para que, ao viver uma vida santa e livre de pecado, pudesse tomar sobre si o vosso pecado, a vossa vergonha. Jesus, quando apanhou, quando sofreu, quando levou a cruz, o fez por si. A culpa é vossa. Porque não havia nele nenhum motivo, não havia nele nada, nenhuma culpa. Mas quando o fez para tomar o teu lugar. E foi até o fim porque ele via o vosso pecado. E porque a ira de Deus estava inflamada e o cálice da ira de Deus transbordava contra vós. Mas ele levou sobre si o vosso pecado. E o castigo que era vosso, ele sofreu. Para que então pudéssemos ter paz com Deus. Lucas capítulo 24, verso 25 e 26. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ele precisava morrer, ele sabia que precisava morrer. É por isso que volta ao Getsemane, quando Jesus ora e diz, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a vossa vontade e não a minha. Jesus conhecia a vontade de Deus. E por mais difícil que fosse tomar do cálice da ira de Deus, ele sabia a vontade do Senhor. E sabia que era necessário para que pudéssemos ter paz com Deus. Hebreus capítulo 2, verso 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. É por isso que Jesus fez-se semelhante a nós, para que, sendo semelhante a nós e perfeito e santo, pudesse tomar o nosso lugar. Pudesse tomar o vosso lugar. A cruz era vossa. Os cravos na mão eram vossos. E todos nós sabemos então que é porque Jesus morreu, temos paz com Deus. Somos justificados.
Justificados não quer dizer que não fomos condenados. Não quer dizer que não fomos culpados. Pelo contrário. Fomos julgados, achados culpados, condenados. Mas quando diz justificados, quer dizer Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele tomou o nosso lugar. Ele sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Hoje, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, temos paz com Deus. E é até aí que se sabia naquela manhã de Páscoa. É até aí. Ele morreu por nós. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Voltamos a ter paz com Deus. Mas Ele morreu. E agora? E agora que a morte não pôde detê-lo. A morte não pôde detê-lo. E o que isto significa para nós? Significa para nós que não somos apenas justificados, mas também regenerados. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, esta é difícil. Imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nos regenerou para uma viva esperança. Sabe o que significa ser regenerado? Significa que, assim como Jesus ao ressuscitar, e ao ressuscitar num corpo glorificado, portanto, livre de todo o pecado, livre de toda a corrupção, um corpo que já não morre. E a prova de que já não morre é que Jesus ressuscitou e está vivo. E não envelheceu um dia, apesar de já terem passado 2000 anos. E está aqui. Por isso Ele não só levou sobre si os nossos pecados, mas também com Ele nos regenerou. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. O primeiro verso que eu tive que decorar na minha vida depois que recebi a Jesus. Pois se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A versão que eu decorei na altura. Nova criatura. Nova criação. Já não somos mais, quando estamos escondidos em Cristo, já não somos mais nós que vivemos, já não somos mais as mesmas pessoas. Somos transformados, Ele dá-nos uma nova natureza, Ele faz-nos novos. E talvez olhe para si mesmo e diga, olha, mas não me parece. Parece que desde que recebi Jesus só envelheci, não fui feito novo, muito pelo contrário, estou a ser feito velho. Mas a verdade é que é pela fé que nós cremos que Ele fez de nós novas criaturas. Em nossa essência, naquilo que nós somos, por quem somos.
Não por nós mesmos, não pela nossa capacidade, não pela nossa força, mas porque Ele morreu e ressuscitou e com Ele recebeu um corpo glorificado e um novo corpo, e nós com Ele também o recebemos pela fé. E porque a morte não pôde contê-lo, temos vida eterna nele. 1 Coríntios capítulo 6, verso 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 2 Coríntios 4, 14 e 15. E sabendo que Ele ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Porque temos vida eterna em Cristo, já não vivemos para este mundo, mas com uma perspectiva eterna, vivemos agora para a eternidade. Colossenses capítulo 3, verso 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quanto Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Porque morremos com Ele, fomos ressuscitados com Ele, e porque já temos vida eterna nele, já não vivemos para este mundo, mas vivemos para a eternidade. E pensamos nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E temos a certeza de que quando Cristo manifestar-se, também seremos com Ele manifestados. Eis da Páscoa do Cordeiro. Apocalipse, no capítulo 5, versos 6 a 13. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoaram um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, de seres viventes e todos os anciãos, cujo o número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, a força, a honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis a Páscoa do Cordeiro. Aquele que diz seguir a Jesus, servir a Jesus,
conhecer a Jesus, que diz celebrar a Páscoa, mas que celebra outra Páscoa, que não esta Páscoa, eu lhe digo, não celebras a Páscoa. Não conheces a Jesus. Se ouves isso e dizes, mas desculpa, pastor, isto não me desce, isto eu não consigo. Então precisas conhecer a Jesus. Porque esta é a Páscoa do Cordeiro. Este é o trabalho do Cordeiro. Foi para isso que Jesus veio e viveu e morreu e ressuscitou. E por isso nós rendemos a Ele toda a honra, glória e louvor. Oremos ao Senhor.